glória. Paz, Senhor, gente, feliz em estar aqui para compartilhar, hoje para compartilhar experiências. De novo, tá aqui já. Eu comi. Já arrumei porque ela não sabia que esse vídeo ia ser gravado, só dei play, ela tava do lado, ela não sabe nem o que é. Mas hoje a gente sabe, a gente entende, queria que você entenda também, que alguns testemunhos, algumas coisas da vida de outras pessoas inspiram a gente a ser melhor. É verdade. Ai, eu já aprendi sobre isso. E coisas da sua vida já me inspiraram a ser melhor. Meu Deus. Curiosidade antes de começar, a Carol, quando ela foi a primeira vez na igreja que eu congregava, quando a gente namorava, era ela que estava pregando. E até hoje ela tem um papel cheio de anotação que frutificou, né? Que deu fruto e ajudou a gente a crescer. Quem não tem pecado atira a primeira pedra, foi sobre isso. E hoje a gente separou algumas perguntas aqui, não postei no Instagram, postei no grupo dos meus amigos, né, que queriam conhecer ela e o esposo. Eles não puderam estar aqui, então eu falei, mandei perguntas para vocês poderem entender sobre eles. E eles mandaram, e eu creio que isso vai trazer crescimento para vocês também, assim como vai trazer pra gente. Então você é a Bíblia de como? Vamos lá, gente. Primeira pergunta, tranquila. Como você descobriu o seu chamado e teve a certeza que era isso que tinha que fazer? Ai, meu Deus, vou chorar se eu tiver que falar sobre Pode isso. chorar. Ai, Senhor, eu sou cristã desde pequena, mas converter mesmo, assim, eu ia pra igreja, né, na verdade. Eu ia pra igreja com a minha avó desde pequena, mas me converter mesmo foi aos 14, 15 anos. E a partir desse momento que eu tinha mudado de ministério, que eu fui para uma igreja mais pentecostal, Deus começou a usar pessoas através de profecias para poder me falar sobre o meu chamado no louvor. Eu não era muito de cantar dentro de casa, não sabia até então, mas eu gostava muito de ouvir canções que minha avó ouvia e muitas pessoas ouviam. Eu falava, meu Deus. E eram louvores. E eu gostava ali de ouvir a voz e ficar imitando junto a Lauriette, que canta desde os 15 anos, se eu não me engano. Eu escutava os discos de vinil do meu avô, então eu ficava naquela ali, mas eu não sabia que o Senhor tinha um propósito para minha vida nesse sentido. Então, quando eu mudei para uma igreja pentecostal, Deus usou uma pessoa para me falar que o Senhor iria me usar muito no louvor, mas na palavra eu não tinha recebido esse dom ainda. Nada. Foi um dom que eu busquei, orei ao Senhor, vi muitas pessoas ministrarem e, como eu falei em outros vídeos aqui, eu não tinha muita profundidade de falar sobre a mensagem, sobre a Bíblia. Eu lia superficialmente e falava de forma muito rasa. O meu marido, ele me ajudou bastante com questões de livros, e aí eu li, busquei ao Senhor. Porque tem coisas que... Não tem gente que fala que quando você prega, aí você tem que dar glória para o poder de Deus em você. É tipo isso, você tem que buscar o conhecimento, se interessar, para que o Senhor venha liberar essa graça sobre sua vida, né? Então a palavra foi dessa forma. Eu comecei a ver outras pessoas que ministravam, eu vi o meu esposo ministrando, eu achava lindo. Tiago ministrando o meu irmão, Salatiel, eu via ele... Não, sem comentário. Eu via ele ministrar, então eu falava, Senhor, será que é feio? Não é inveja, Deus, mas será que é feio pedir para poder ministrar igual ele? Eu não chego nem aos pés, mas eu louvo a Deus pelo que o Senhor tem feito na minha vida, porque eu tenho visto que o Senhor tem aberto a minha mente. E quando eu leio a Bíblia hoje, eu sinto uma coisa totalmente diferente. É como se abrisse um caminho aqui dentro da minha mente e eu estou absorvendo a leitura da palavra de maneira diferente. Hoje em dia eu falo, quando eu leio a Bíblia, sai um monte de roteiro pra vídeo, um monte de esboço pra pregação, um monte de ideia. A gente tem um pastor amigo nosso que ele ora de um jeito assim. Nossa, tipo, nunca vi igual. Senhor Deus, pra mim poder orar. deixa eu igual ele. São inspirações. Pessoas nos inspiram. Segunda pergunta. Meu Deus. Não é uma pergunta, é um pedido. Princípios para um casamento à luz de Deus, ou à luz da palavra. Uau! Que pergunta, né? Mas eu acho que, vamos lá. Casada há quantos anos? 16, vou fazer 16 esse ano. É experiência? Eu tô 1 ano e meio aqui. Gente, eu cheguei a comentar sobre isso no meu canal, falando sobre casamento. Detalhe, esse vídeo aqui, eu vou achar, eu vou pôr aqui, e tá lá embaixo na descrição também, clique para assistir. Obrigado, Carol. Quando eu decidi falar sobre casamento, eu orei ao Senhor e eu achei muito legal falar sobre isso, porque eu falei, agora eu tenho bagagem para poder falar sobre esse assunto. Tem gente que tem mais bagagem do que eu. 16 anos, às vezes, pra eu olhar pra muitas pessoas, ainda é ser bebê. Nenhum casamento. Mas eu já vivi bastante coisa, assim, que dá pra eu poder falar aqui pra vocês. Então, o que eu aprendi pra poder manter o princípio de um casamento, e ainda mais diante de Deus, é buscando quem criou o casamento. Desculpa. Boa. É real.
Porque a gente busca ajuda com outras pessoas. A gente quer ouvir experiências. É bom? É. É bom ouvir experiências de outras pessoas. Mas Deus é a essência de tudo dentro de um casamento. Você não pode deixar de buscar o Senhor. Porque eu fiz esse comentário no vídeo que por mais que Deus pareça que está calado diante das suas orações, quando você está lhe pedindo socorro, o Senhor envia o socorro. Porque agora não dá mais não. Agora eu vou mandar embora ou eu que vou embora. Vou fazer as malas. Vou fazer as malas e vou embora. A chave de tudo é o Senhor. Porque quando você olha para sua frente e você não vê mais solução nenhuma no seu casamento, é só no Senhor que você pode buscar. Então você precisa se conter, você precisa se derramar aos pés do Senhor. Em muitas situações você precisa se calar, você precisa ouvir, você precisa saber e assumir que você está errado. Homens têm as suas formas de pedir desculpa, às vezes não conseguem falar desculpa diretamente. Mulheres às vezes já conseguem falar ali mais diretamente desculpa, né? Cada pessoa tem a sua forma de pedir desculpa. Então a chave de tudo é sempre Deus. Deus vai te dar a direção para você poder tratar bem a sua esposa, o seu esposo, fazer o que ele gosta, o que ela gosta. E Deus vai dando direção até para vocês poderem ter um momento só de vocês ali, tanto espiritual, como de alegria, como de prazer, e assim por diante. Então, Deus, eu não vejo outra forma, gente. Mas não abro mão de as pessoas buscarem uma ajuda médica, se precisar, para poder consertar um casamento e assim por diante. A minha chave de tudo durante todos esses anos foi oração. Muito bom. Todos que mandaram as perguntas estão para casar, todos são noivos. Ai meu Deus, vai, ora. Detalhe. Ora, qual o conselho que você dá para quem tem desejo de pregar para pessoas que não estão dentro da igreja? Bom, se a pessoa fez essa pergunta, com certeza ela tem um desejo, né? Porque assim, e é um dom, a gente tem que identificar como um dom, porque não é todo mundo que tem esse desejo de evangelizar ou de orar na casa de alguém, fazer isso. É escasso na realidade. Então eu acho que a chave de tudo, gente, é oração, mas eu acho que você tem que se fortalecer na palavra. Quando o Senhor sempre falava para um servo dele, para poder se preparar para algo, então o Senhor falava-se firme na palavra. Josué foi assim, se mantenha conhecido da palavra, dentro da minha palavra, e o resto eu vou fazer. Então o Senhor capacita você pela palavra. Leia, a gente não pode ter preguiça. Se a gente ter preguiça de orar, de jejuar e ler a Bíblia, então você não pode fazer nada. Eu acho que isso é uma dificuldade hoje, porque hoje a gente quer tudo ali, imediato. Então, eu criei o desejo agora, não tenho aquele tempo de me preparar, de estudar isso aqui, eu quero agora. Porque as pessoas preparam só a capa ali por fora, mas por dentro você tá louco, tá vazio. Então, isso só é a base. Tem que orar, tem que se fortalecer. Se você vai fazer missões e orar por alguém, provavelmente você vai orar por alguém que esteja com algum espírito ruim, alguma coisa. Se você colocar as mãos pra orar, é capaz de passar pra você. A gente tá rindo, mas é de nervoso. Eu tinha uma professora, a Zanza, escola dominical. Certo. Ela falava de uma experiência que ela teve, que ela viu um irmão tinha um grau legal na igreja, foi expulsar um demônio e o demônio expôs ele na frente da igreja inteira. É muito triste. Então, isso acontece. O fortalecimento para qualquer trabalho na igreja e principalmente para missões, porque você está lidando com outras pessoas que ainda não são crentes e que pode ter espíritos malignos que rodeiam a vida da pessoa e que pode atingir a sua vida. Então, jejum, oração, palavra e busca bastante ao Senhor, porque isso é a base para você se fortalecer. Esteja preparado. Próxima pergunta. Existe ainda algum preconceito com a mulher que dirige igreja? O que você pensa sobre isso? Eu acho que os tempos mudaram. Muitas portas se abriram para as mulheres. E isso é uma pergunta bem da hora, porque eu ia comentar com o Pedro sobre isso no vídeo, mas não deu uma entrada, e essa foi uma entrada. Boa! Porque há muito tempo atrás, quando você procurava a referência de uma mulher que pregasse a palavra de Deus, eram pouquíssimas. Você não ia achar muito. E quando você via as mulheres pregarem, era de uma forma bem rasa e profética. Quando você via ali a mulher falando, eu cresci assim, vendo uma mulher, tipo, alguém vai fazer uma visita na sua casa. Aí eu pegava a Bíblia e fechava o olho e abria assim. Aí vamos supor que abriu lá no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Falando, então, aqui o Senhor está falando que está te protegendo, que está te guardando. Então as pessoas
não trazia interpretação daquela palavra e não falava de forma profunda. Então a mulher ganhou muito espaço nas igrejas para poder pregar, para poder louvar, principalmente para pregar, porque as mulheres eram vistas mais para o lado do louvor. Mas da palavra, ainda hoje é difícil de achar mulheres que queiram ministrar, né? E quando você acha, a pessoa tá com a agenda bem cheia. Tá com a agenda bem cheia. Eu tô maravilhada. O tempo tá crescendo também para as mulheres e estão ganhando espaço para poder ministrar e para dirigir igreja também. No ministério que nós estávamos, tinha mulheres que já dirigiam igreja e eu acho isso um máximo, gente. Tem gente que tem capacidade para dirigir empresa, para dirigir carro. Então, igreja também. As mulheres têm capacidade para isso. Eu não sou contra e Deus abençoe quem tiver. Hoje, eu e a Carol pelo menos estava vendo sobre a igreja perseguida, né? Aqueles países que... Colômbia é um deles, não? Que não pode entrar Bíblia, que ainda sobre o pastor Josué, ele falava de algumas pessoas que tinham que rasgar um pedaço de um versículo e ia passando, trocando para poder encontrar. Como que você vê a igreja perseguida? Olha, é um tempo difícil porque a maioria das igrejas perseguidas são feitas pelas pessoas idólatras, né? Que outros países que servem a outros deuses e que praticamente proíbe. É triste de ver. É amargo e ainda existe. Nós estamos no século, em uma modernidade que ainda existe. Inclusive temos amigos que são missionários e que vão pregar nessas nações que são países considerados como não alcançados pela palavra do Senhor e tem essa dificuldade. Aquela janela 10x40, né? 10x40. São super perseguidos, assim, tem que tomar super cuidado de como que fala, de como que se veste, como que aborda também. Como que mais, aborda. Né? Já teve pessoas que passaram muita confusão por poder ministrar a palavra fora. Então é triste de se ver, ainda existe, mas isso é bíblico, né? É uma coisa que a gente já devia esperar e se preparar, né? A gente tem que esperar e se preparar mesmo. E é triste, eu só peço a vocês que orem por essas pessoas que tiveram chamado, que tiveram coragem de poder ir para fora e poder ministrar o Evangelho do Senhor, porque infelizmente essas nações que perseguem o Evangelho ainda existe e o que nos resta é orar, buscar o Senhor e orar por quem teve coragem de ir lá fora para poder executar essa missão. Só mais duas perguntas que a gente tem. Ela tem filha, eu tô sugando ela hoje. Como ser constante no relacionamento com Deus? Meu Deus, olha, gente, é difícil. É mais fácil você encontrar alguém preguiçoso. Eu mesmo, nossa, eu tenho que lutar, viu? É uma luta da carne contra o espírito, é constante. Desculpa, acontece com todo mundo. E são momentos, infelizmente, parece uma temporada, né? Parece que tem uma temporada que se acorda com o espírito de profetizar e falar: amigo, Deus abençoe a sua vida. Eu hoje quero abençoar todo mundo que está ao meu redor. Mas tem dia que você não quer falar com ninguém. Então eu acho que depende das emoções que você sente também. Mas para ter uma vida constante com o Senhor, você pode estar de mal de todo mundo, menos de Deus, meu irmão. Pelo amor de Deus. Então eu acho que a chave para manter o relacionamento com o Senhor é a gratidão. Você precisa agradecer. Mas por tudo mesmo. Você precisa agradecer por ter, você precisa agradecer por não ter. Paulo diz que nós temos que aprender a ter e também a não ter. Então, você precisa agradecer pelas coisas que você também não tem, porque se você não tem, foi o livramento do Senhor. Você precisa agradecer pelas pequenas coisas que você come, pelo seu respirar. Então, para poder estreitar esse relacionamento com o Senhor e saber que ainda tem... Para eu lembrar que sempre tem alguém que me dá algo, eu já acordo e falo assim: ai, obrigado, Senhor. Então, seja grato, busque gratidão. Eu li um livro que fala Eu e Minha Boca Grande, muito bom, da Joyce Meyer. E nesse livro fala bem assim que o nível de gratidão que nós temos com o Senhor significa que Deus identifica que você amadureceu para poder passar para outro nível. Então, se você recebe uma bênção do Senhor, mesmo que seja o seu respirar, e você volta para Deus para poder agradecer pelo simples, então Ele percebe que você está maduro para poder receber algo bem maior do que... Poxa, profundo. Então, agradece. Simples. Agradece. Eu e a Carol tava discutindo esses dias, conversando, né? Discutindo, brigando não. Falando sobre oração, né? Como a gente pede mal. Como a gente pede mal. E aí ela levantou um ponto que é o que a gente tem exercitado nesses dias, né, irmão? E a gente tem visto o resultado já.
que a gente pede uma coisa pra Deus, mas a gente pede pedindo sem a certeza de que aquilo vai chegar. E agora a gente tá testando outra maneira, a gente pedir e já agradecer. Chegar, agradecer, se não chegar já agradece. A gratidão já vem desde quando você tá pedindo aquela pequena coisa ou aquela grande coisa. Exatamente. Deus, obrigado por a gente trabalhar, obrigado porque a rua hoje vai estar boa pra gente trabalhar. E tipo, a gente nem sabe, mas Deus tem abençoado. Última pergunta, e eu acho que essa vai ser top. Quais foram suas maiores dificuldades na sua jornada e como você conseguiu superar? Você tá viva hoje, feliz, alegre? Meu Deus do céu. Foi a falta de buscar a palavra do Senhor. Tem muitas coisas que eu levei de forma ignorante. A gente sempre olha pra eu tenho razão, eu faço, principalmente dentro do casamento. A razão, ela toma conta do negócio. Então não é só dentro do casamento, mas dentro de uma amizade. Quando a gente tem querer ter muita razão sobre as coisas, então eu quebrei muita cara. Eu quebrei muita cara nesse ponto. Eu vi que eu tinha que me calar, que eu tinha que ouvir e que eu tinha que abrir mão. Então o casamento, ele é feito por isso, por ceder. Você tem que abrir mão daquilo que você acha que você está completamente certo, que você acha que só o seu jeito dá certo. E por mais que você não esteja certo, por mais que isso seja no casamento, na amizade, no seu trabalho, em qualquer lugar, se você abrir mão, por mais que você esteja certo e você tá vendo que um momento ali você tem que abrir mão e a pessoa vai quebrar a cara, deixa quebrar, não tem nada. Aí depois Deus vai fazer uma situação para que vocês venham se entender, para que a área venha se entender em todo momento. Então eu quebrei muito a cara por achar em muitas situações que eu tinha razão e eu não tinha. Como que você superou? Deus me mostrou que eu estava errado pelas minhas atitudes. Então tem coisas que, por exemplo, vou dar um exemplo. Muitas vezes o meu esposo falava bem assim, olha, a gente precisa fazer isso. Aí eu falava, não, porque eu achava que o meu jeito estava certo. E aí eu falei bem assim, nossa, ele tem que entender. Porque eu tô certa. Ele tem que entender. Então, passar esses dias, quando você mantém um relacionamento de oração com o Senhor, pelo menos orando ali no seu tempo, o que você consegue conversar com Deus, eu apresentava muitas situações, aí depois vinha aquele será dentro de mim. Será que você tá certa? Aí eu falei, como assim? Oxi, essa minha decisão. Você tá de que lado? Então aquele será ficava por muitos dias dentro de mim. Eu falava, não é possível. E aí o Senhor começava a me quebrar por dentro. Falava bem assim, você precisa rever os seus conceitos. Então muitas situações eu tive que mudar de decisão. E ele foi muito calmo e parcial. Ele não esbravejou pra cima de mim e falou bem assim, você precisa voltar. Ele só falou ali, lançou a palavra e falou, a gente precisa fazer isso. Você tem que entender, né? E ele não discutia mais. E aí eu, acho que ele lançava a semente e o resto ele deixava com Deus. Senhor, vai lá, fala, eu já falei a minha parte. Boa. Então eu quebrei bastante a cara com isso. Eu. Deus foi lá e derrubou eu. Então hoje eu paro mais. Quando ele vem dar alguma opinião pra mim sobre alguma coisa, então eu penso melhor. Eu me calo e falo, eu não vou falar mais nada, porque da outra vez eu quebrei a cara. Então ele provavelmente deve estar certo. Deve estar certo. Então abri mão. Importante, achei muito bom que ela ouviu o que Deus falou para ela. A gente foi Abraão que Deus mandou sair da terra? Foi. Que saiu da terra dele, da parentela dele, da casa do pai dele para sair. E ele levou um parentezinho ainda. E a gente vê na Bíblia que Deus não dá uma segunda ordem para ele até que ele entenda aquilo que Deus falou para ele. E larga aquele familiar. Depois que ele largou o familiar, que Deus começou a dar outras ordens. Então, gente, que momento gostoso. Triste de ter terminado já e acabou. Obrigada, gente. Mas feliz, como foi de crescimento pra mim, está sendo de crescimento pra mim, está sendo de crescimento pra muita gente ali também. Em nome de Jesus. Obrigada pelas perguntas que mandaram, né? Deus abençoe quem mandou. Álvaro, Luana, Davi. Um beijo, Deus abençoe. Luana, Álvaro, Davi, Deus abençoe essa vida, multiplique em nome de Jesus. E, se Deus quiser, em breve eu consigo arrastá-la de novo. Ela é a esposa dela que tem uma agenda muito cheia e aí a gente consegue usufruir mais conteúdo desse pessoal que tem. Tem nada. Né? Pessoal, vai no canal dela que tá aqui embaixo, se inscreve. Edificando a Casa. Edificando a Casa. Tem outros vídeos aí no canal também de livro, de outros conselhos que ela deu aqui sobre jejum, sobre os livros que ela leu, sobre coisas que ela falou nesse vídeo aqui também. E que Deus te abençoe e até a próxima. Obrigada, meu. Obrigado, meu. O prazer foi meu. Deus abençoe, gente. Deus abençoe, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.